Vamos começar. Estamos agora na quinta aula, confrontando a fé. E hoje nós vamos falar um assunto que cabe bem nesse curso. Como foi falado, que esse curso aqui é para falar sobre as coisas que impedem para a gente ter relacionamento com Deus, para abraçar isso, a Torá, Deus, de maneira total, sem condições. Mas tem coisas que nossa vida que impedem. Então, na primeira aula falamos sobre o conceito que a gente tem, o que é Deus. Às vezes a pessoa tem um conceito primitivo que isso não deixa a gente aceitar isso totalmente. Depois falamos sobre as regras, depois falamos sobre o pensamento da Torá, parece alguma coisa antiga. Depois falamos sobre sofrimento. E finalmente, nós vamos falar hoje sobre um conceito que, com certeza, todo mundo já pensou. A ideia de Torá e ciência. Quer dizer, a Torá e a tecnologia e tudo que existe no mundo moderno, que aparentemente as pessoas acham que tem uma grande divisão. Então, se eu abraço o mundo moderno, quer dizer, tudo tecnologia, ciência, medicina, e como isso combina com a Torá, que aparentemente parece que não está nesse estilo. Para explicar isso um pouco melhor, vamos ler a introdução e vamos começar com o primeiro exercício, logo depois. Vamos lá. A Torá de Deus e a ciência de Deus. O universo científico é habitado por laboratórios, teorias, pesquisas, experimentos, causa e efeito. Mas há um universo paralelo, aquele habitado pela fé, o sobrenatural, significado cósmico e propósito divino. São esses dois mundos, aparentemente tão distantes um do outro, relevantes um ao outro. Deus e ciência podem coexistir? Ok. Então, para explicar um pouco melhor essa divisão que nós criamos na nossa cabeça ou de maneira na nossa vida, vamos começar com o primeiro exercício aqui, primeira folha. Aqui a pergunta é, pode responder, não precisa escrever nada, gente. Responde hoje. Então, qual das escolhas a surgir você faz após de extensa pesquisa? Por exemplo, você precisa decidir qual vai ser a sua carreira na vida. Você só vai lá, qualquer coisa que aparece, ou você vai começar a pesquisar qual delas você vai surgir? Vai pesquisar. Vai pesquisar, não? Okay. Tudo bem, tudo bem. Agora, a próxima. Falando hoje em dia, não antigamente, a próxima. Cônjuge. Alguém fala, olha, aqui eu tenho um bom rapaz para você. Depois você fala, ok, tudo bem, vamos casar. Ou você vai pesquisar se isso realmente é para mim, combina, não combina. Você pesquisa. Você está dúvida? Não tem dúvida. Vai ser da nossa religião, primeira coisa. E depois sim. isso? Vai deixar ali, combina ou não puxar combina. a ficha. Então você vai pesquisar. Você Vai nas tem redes sociais, vê quem é. Vai puxar a ficha. Avaliação. Okay. Não acho que é uma pesquisa. Mas você sabe, Não, quer dizer, limitar a pesquisa. Isso Você quer sabe que- dizer quando você quer escolher para a religião. Mas Você vai investigar, Mas você vai ver, Mas só questionar. um parênteses. Nos jovens de hoje, judeus, não judeus, quase 50% estão se conhecendo em redes de relacionamento. Não tem mais aquela história, eu tenho um amigo para te apresentar. Mas isso sim. É mas é como incrível cada um que- tem Mas uma depois da escolha. apresentação, pronto, Não, feito? Não. Não, nós não Mas deixamos não tem nossos mais filhos aquela coisa escolher do- como eles querem. Limitar, pronto. Exceção. Aí eles já estão crescendo, sabendo que eles não podem escolher a direita e a esquerda. Os pais hoje têm grande erro que eles fazem, mesmo se eles não são muito religiosos, porque quando chega ao casamento, eles sentem muito. Você está Eles viva, não- só lembra. Você está viva. Eles Todas não as redes ensinam sociais os agora. filhos como é. Desde criança, não adianta. Eles foram numa escola francesa. Não é só judia também, não é só, etc. Quer dizer, não limito isso. Estou falando, eu não sou eu. Que todas, tipo, nossa colônia, né, comunidade. Não limito, mas amigos são na escola. Hora da escola,
só judeus. E acabou. Hashem, graças a Deus, não tivemos E vamos lá. problemas. Então, quando você vai escolher um lar, uma casa, um apartamento para comprar, primeiro apartamento, bom preço, você compra, você vai pesquisar os vizinhos, quando é condomínio, como está a bairro, se tem barulho à noite, como vai ser no futuro. Pesquisa. A escola, com certeza, acabamos de falar sobre o nível da Acaba tudo escola. sendo pesquisa. Também você não vai mandar qualquer escola que me dê um Comparar. preço. Você Comparar. precisa comparar, ver que eles frisam, que são os princípios, ética. Agora, a última coisa. Religião. Você pesquisa? Não. Não? Enquanto você Você decide vai, mudar, sim. Hã? Quando Eu tenho um colega que eu estava no colegial, ele estudava no Renascença, como eu estudava, e ele não era judeu, e o pai dele se converteu ao judaísmo, depois foi a mãe, depois foi ele, depois foi a irmã. Foi me... Mas quando você está dentro, você não pesquisa. Você não. vai lá na Errado. frente não. e não tem nada, não podemos fazer mais nada. Então, a gente tem, então nós temos aqui duas vidas diferentes. A gente tem uma vida que a gente fica lá pesquisando, e a gente tem uma vida que é lógica, investigar, questionar. Então, são duas coisas diferentes. Então, as pessoas falam, olha, a Torá, alguma coisa, convicção, intuição, você não vai lá usando a lógica. Quando a gente fala sobre nossa vida normal, é mais uma maneira científica, ciência, de lógica e observação. E isso pode criar para a gente um tipo de dicotomia entre a religião, a Torá e nossa vida moderna. Porque hoje em dia, a maioria das pessoas vive numa vida científica moderna. Antes de comprar um iPhone, smartphone, você vai pesquisar. Imagina as coisas mais sofisticadas. Então, a pergunta é, nossa maneira hoje em dia de viver aparentemente não combina com a Torá. Quer dizer, a vida científica não combina aparentemente com a vida da Torá. Então, tem pessoas que vivem ou um ou outro. Tem religiosos que não querem saber muito de ciência, sempre está um pouco cínico sobre ciência por causa disso. Olha, precisa aceitar, nós sabemos que é melhor, que a ciência sabe, eles acham que eles sabem tudo. Tem pessoas do outro lado, mais seculares, que falam, olha, a gente está no século XXI, é totalmente diferente, não é bem assim. E depois tem pessoas que tentam fazer um tipo de acordo. Você sabe, tudo bem, eu acredito na Torá, mas olha, não é bem assim, isso foi antigamente, hoje em dia mudou, hoje em dia a gente não faz isso mais. Você começa a fazer diluir um dos dois até. Depende de que lado você está, a tua inclinação. Então, vamos ver como realmente podemos tirar essa divisão. Vamos ver se até o fim da aula de hoje podemos eliminar essa divisão que existe entre a Torá, aparentemente entre a Torá e ciência. Em primeiro lugar, só queria falar isso para vocês agora. Eu vou falar isso de novo depois, porque você vai entender isso de maneira mais profunda depois. Tanto a Torá, tanto a ciência tem o mesmo autor, vamos lembrar. É mesmo? Autor. Ok? Então, vamos aqui. A gente tem agora, também na primeira folha, a gente tem aqui 4 perguntas. E as perguntas são as seguintes. Por que precisamos da Torá? Por que precisamos de ciência? Depois, será que a Torá precisa de ciência? E será que a ciência precisa da Torá? Ok. Primeira pergunta. O que é a Torá, vamos dizer? A Torá é um manual. Normas de conduta, né? De ética, de moral, Nossas de leis. costume. Leis. Ok. Muito
não tem razão aqui, eu posso negar as respostas. Mas Não é certo. Mas vamos só para simplificar. A Torá nos ensina sobre Deus, certo? E a ciência é um pouco diferente. Ele ensina a gente sobre o universo, certo? Mas a pergunta é, será que a Torá precisa de ciência ou a ciência precisa da Torá? Então, pergunta número 1, pergunta número 2, de maneira simples, a gente está falando, a Torá ensina a gente sobre Deus, ciência ensina a gente sobre o universo, e a pergunta é se um precisa do outro. Vamos começar se a Torá precisa de ciência. Para tentar responder essa pergunta, de novo, a gente está falando de duas coisas separadas, dois estilos, atitudes diferentes. A Torá, você aceita. A ciência, você questiona, pesquisa, descobre, etc. Então, se um precisa do outro, então, para responder essa pergunta, a gente tem também mais um exercício aqui, 2A. 2A, Peraí. Aqui? Não, a primeira folga. Ah, tá. Relacione 3 tipos de lesões que são passíveis de sobrevivência e 3 tipos de lesões que são fatais, passíveis de sobrevivência. O que é lesões? Acidentes? Não, feridas, qualquer coisa. Você trabalha na cozinha, você corta dedo. É um perigo de vida? É? Pode ser. Entendi. São passíveis de sobrevivência. Ok, não. Não de vida, mas... Alguém dá uma pancada na cabeça bem forte e você sente bem. Tem perigo de vida aqui? Tem. Pode ser, certo? Ok. Alguém, ele caiu da cadeira, está doendo a coluna. Tem Não. perigo ou não tem perigo? Não tem perigo. Hã? De vida, não. Normalmente depende. Depende. Depende da caída. Depende da cadeira caída. Perigo de vida, não. Mas tudo bem, se põe bem forte, nós sabemos que olha, precisa deixar a pessoa parada, porque pode ser que a espinha foi assim prejudicada, isso pode causar parálise, que no prazo longo é um tipo de perigo de vida. E assim por diante, nós sabemos que olha, de repente a pessoa está começando a ver, falando frases, não conseguir terminar, olha, pode ser que um desses drama, esse é o perigo de vida. De repente está doendo o músculo na pé, ok, está doendo. Então, na verdade, para saber responder isso, se é perigo de vida, precisa ficar preocupado ou não, a gente precisa estudar um pouco de medicina. Mas, aliás, todas essas coisas é muito importante para a gente conseguir cumprir a Torá. Por quê? Dá vários exemplos para você. Vamos falar sobre as leis de kashrut. Nós sabemos, mesmo que você bateu um animal, conforme do Torá, você usa a faca de maneira especial, mas assim, depois disso, a gente precisa dar uma olhada em todos os órgãos interiores, para ver se tem lá um ferido, alguma coisa, que isso pode matar o animal, que ele não vai conseguir sobreviver 12 meses. Quer dizer, só saber como matar animal, e se você fez tudo certo, não significa que o animal é kasher. A gente precisa olhar nos pulmões, precisa olhar no coração, no fígado, intestinos, e tem várias coisas que a gente olha para ver se está tudo inteiro, intacto. Se tem um problema, e a gente tem vários volumes que falam quais são considerados perigos de vida e quais não são considerados perigos de vida. Você precisa perguntar ao rabino, ele precisa saber todas essas leis, que tudo isso é baseado na medicina, para saber se o animal é kasher ou não. Se isso é um ferido que ele podia sobreviver 12 meses acima ou não, precisamos de medicina. Ou quando chega o dia de Shabbat, certo? Alguém cortou o dedo, obviamente não tem perigo de vida, você não pode suspender todas as leis de Shabbat. Mas, de repente, alguém está vendo, não conseguindo terminar a frase, não está vendo, sei, dobro a visão, começou de maneira estranha a trabalhar, nós sabemos que isso pode ser o início do drama, que é perigo de vida, você pode
fazer tudo, qualquer coisa, para trazer aquela pessoa para o hospital. Então, é muito importante saber medicina, conhecer medicina, para poder cumprir a Torá. Além disso, que a Torá ele fala que é obrigação da pessoa se curar. Quer dizer, a Torá ele fala que você é obrigado a pesquisar e analisar a melhor cura que existe. Porque você tem a obrigação de se curar. Então, a Torá precisa de medicina. Com certeza. Ok? Vamos à próxima coisa. Próximo item. 2 verbos. Sob quais condições o metal se expande e sob quais condições ele se contrai? Isso é fácil, gente. Calor. Frio e calor. Calor. Então, a gente precisa saber disso porque isso tem muito a ver com as leis de Kashrut. Nós sabemos que se você tem uma panela ou um utensílio que ele observou o gosto de um item que não é kasher, você precisa kasherizar. Por isso, se você usou alguma coisa, uma panela, algum produto que não é kasher, e foi fervente, e foi quente, já que a metal vai expandir, ele vai observar o gosto que não é kasher, precisa kasherizar. Se foi frio, ele não observou a gosto do item que não é kasher, basta apenas limpar bem e você pode usar. Então tem muito a ver, as leis de química, vamos dizer, tem muito a ver com as leis de kasher. A gente precisa saber isso, analisar essas coisas, como isso funciona. E finalmente a última coisa. Se você desenhar um círculo com 15 centímetros de diâmetro, qual será o tamanho da circunferência? Use uma calculadora se necessário. Eu não preciso usar calculadora. Você sabe como fazer isso? Alguém aqui? Ninguém, né? Como? Fazer círculo, lógico. Não. Multiplicando. Quando a circunstância... What do you call it? Eu sei. O raio é de 2π vezes, raio 7,5. vezes raio. 2 que 2π, que é quanto é 3 e pi? Quanto é 14. pi? Π é 3 e 14. 13 e 14. Ah, Então, na verdade, ok. E na verdade, porque precisamos saber disso, porque a lei ele fala que para ter uma sucá que é kasher, precisa ter mais ou menos 21 polegadas por 21 polegadas quadrado. E se você quer fazer uma sucá redondo, qual é o tamanho que cabe lá 21 para 21? Então você precisa saber um pouco de matemática para saber como calcular isso. Se não, e na Talmud ele fala sobre isso. Tem um desenho muito interessante quando ele fala sobre isso, para ilustrar como... Então, para cumprir as leis da Torá, para conseguir entender o que a Torá está falando, a gente precisa de ciência, de toda a sabedoria da ciência. Pode ler essa tabela 5.1 rápido. Uma mentirinha, quando pessoas não sabiam ciência, gente simples, como que eles se viraram? Precisa saber como se come. Você não sabe a lei da Torá, isso vem junto. Tinha rabinos que Tem especialistas. rabinos que estudam ciência. Mas lá dentro escrito, em algum lugar, como fazer? Tem lugares no Talmud que ele fala sobre matemática. Tem coisas que você precisa estudar fora. Né? Claro. Bom, vamos lá. Convergência da Torá e ciência. Ciência, medicina. Relevância da Torá. A mitzvá de curar os doentes. Quando podemos violar as leis da Torá para curar uma pessoa doente. Exemplo, Yom Kippur, Shabbat, etc. Próximo. Ciência, zoologia, botânica e biologia. Relevância da Torá. As espécies de plantas e animais que são sujeitos à proibição de cruzamento de espécies. Você sabe de qual espécie ele pretende. Se considerar de outra espécie. Próximo. Ciência, álgebra, geometria e matemática. Relevância da Torá. Medir distâncias para Shabat e outros objetivos alárricos. Ok. Próximo. Ciência, astronomia. Relevância da Torá. Formular o calendário judaico. Que, na verdade, isso também, além da astronomia, você precisa também saber muito de matemática, como funciona, que movimentos dos planetas, etc, etc. Maimonides ele tem mais ou menos 18 capítulos explicando todos os movimentos dos planetas, etc, etc, a velocidade, como medir, como calcular. 18 capítulos. Então, tudo isso, para entender isso, você precisa saber matemática e astronomia. Sem isso, não pode fazer nosso calendário. É complicado. Próximo. Ciência,
Linguísticas, incluindo sintaxe e gramática. Relevância da Torá, interpretar a Torá e o Talmud. Ciência, música, relevância da Torá, pontuação do texto da Torá. Ciência, química e relevância da Torá, determinar ingredientes da comida kasher. Às vezes o ingrediente é considerado outra, às vezes é modificado tanto que você não identifica ele como a proibição inicial. Então tem várias leis, precisa saber um pouco de química, precisa saber as leis, e junto você pode saber, entender o que a Torá está falando para a gente. Então é óbvio, para entender a Torá, precisamos de ciência. Então isso é a nossa primeira pergunta, já respondemos, ok? Mas na verdade, tem mais do que isso. Maimonides, ele fala sobre... Aqui é para entender as mitzvot, entender a Torá. Mas Maimonides, ele fala para a pessoa conseguir criar um tipo de relacionamento amoroso com Deus, também. Isso depende muito da ciência. Outra coisa, quer dizer, não somente para entender, mas para ter um relacionamento. Porque a gente tem um problema, se relacionar com ele, a gente não enxerga ele. Talvez você não sente ele. É alguma coisa abstrata. É difícil amar alguma coisa assim. Então, Maimonides, ele dá para a gente um estilo. Ele fala, se você vai analisar a arte, você automaticamente vai ter respeito para o artista. Poucas palavras que ele está falando. Se você vai analisar a grandeza, a complexidade, a beleza do universo, e automaticamente você vai ter um pouco de respeito, amor, reverência, e ter a vontade de se aproximar para o engenheiro que formou tudo isso. Quer dizer que ciência, quando você começa a estudar ciência, você começa a estudar como funciona o corpo, e você pensa, uau, olha que artista que fez esse Deus. Imagina que ele é. Você dá outra sensação. Você vai ver um engenheiro fez um prédio, o World Trade Center. De repente você sabe que ele está... Mesmo que você não conhece ele, você quer ver ele, quer se aproximar, quer conhecer um pouco sobre ele. Então é isso que Maimonides ele escreve aqui, texto número 1. Maimônides. Aquele que contempla os maravilhosos grandes atos e criações de Deus e valoriza sua infinita sabedoria, que supera toda comparação, vai imediatamente amar, louvar e glorificar a Deus, ansiando com enorme desejo conhecer o grande nome de Deus, como declarou Davi, minha alma anseia por Deus, pelo Deus vivo. Salmos 42, 3. Aqueles que continuam a refletir sobre essas mesmas questões irão imediatamente se recolher em respeito e reverência, sabendo que são criaturas pequenas, humildes e obtusas, com sabedoria limitada, comparado a Deus, que é de perfeito conhecimento, como declarou Davi, quando vejo teus céus, a obra de teus dedos. Eu me pergunto, o que é o homem para que consideres a ele? Salmos 8, 4, 5. É isso mesmo. Então, Maimonides, ele fala, quando você vai ver a grandeza, a beleza, a complexidade e a arte, etc., do universo, que é a ciência, aí a pessoa vai perguntar, quem sou eu? Eu sou nada. No momento em que você se sente humilde, você tem essa vontade de se ligar com essa grande ser. Fala Maimonides, isso vai despertar dentro de você um amor, uma vontade de ser perto a ele. Então, esse é outro assunto já. Não somente para entender a Torá, uma coisa do mente, mas isso mexe também com o nosso coração. Não sei se você já foram na frente, subir uma montanha, Pão de Açúcar. Você vai lá de cima, você tem você se sente tão humilde. Então, se você pensa naquele momento, olha, quem criou tudo isso, que a gente está vendo na minha frente,
ele fala, Maimonides fala, isso mexe na pessoa. E de fato, de novo, quando Maimonides ele fala sobre a mitzvah de amar Deus, ele também dedica alguns capítulos explicando ciências naquela época para despertar o coração, para a gente querer se aproximar, sentir pequeno e se ligar com o grande Deus que nós temos. Pronto. Então, é óbvio que a Torá, ele precisa de ciência. Sem a Torá, você não pode, a Torá sem ciência, você não vai conseguir nem entender alguns mitzvot, como aplicar esses mitzvot, e também não vai conseguir se relacionar com ele. Pronto. Então, resolvemos a primeira pergunta. Agora vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é, será que a ciência precisa da Torá? O que vocês acham? Ciência. Se você fala alguma coisa, precisa articular isso. Não pode, assim, explica. Eu acho que a ciência ela não explica tudo. Acho que a ciência, eu não vou Fala mais pensando alto. em citar um exemplo, mas eu acho que a ciência não tem explicação para tudo. Né? Então, eu acho que a Torá, em Mas algumas isso não é circunstâncias, eu acho que ela explica coisas que a ciência não está fazendo. Por exemplo, Não Acho que é a criação do mundo. como? A criação do mundo. Como assim a criação do mundo? Quem mantém os átomos girando? O que mantém os átomos girando? A gente chega até o átomo. Dentro do átomo, você tem ainda menores partículas, certo? Isso foi descoberto recentemente, certo? Quem que mantém isso funcionando? Essa energia, ninguém explica. Não é que não se explica, mas não explica a explicação. Né? Não Mesmo vai, que vai não. até um determinado ponto. Eles depois- chegam até um determinado ponto, depois eles Eles não mesmos conseguem explicar o concluem. resto. Mas para Tipo, mim tem isso uma não força. significa que ciência precisa do Torá. O Einstein Ciência já chega falou. até certo ponto e entra em uma contradição, não consegue sair mais do Justamente. lugar. O Acabou. Einstein já falou Mas faz isso não tempo. significa que eu preciso do Torá. Precisamos, Para mim, não. temos que acreditar. Pela lógica, não. Pode ser também que não tenha descoberto porque não tem recurso ainda. Né? Como muitas coisas. A ciência vai se aproximar. Mas não significa precisa. Não, Ciência precisa, não nós. Ok. Vamos olhar, depois a gente vai voltar. Vamos olhar na página 4. Tem vários títulos. Vamos ler os títulos depois. O que é que você lê o último título lá? Na página 4, Lá em cima. o último, Yeah. quando descobrirmos todos os mistérios e perdido todo o significado, estaremos sozinhos numa praia vazia. Don't Stopper. Isso, gente, porque nós precisamos da Torá. Porque a ciência, ele pode explicar como o universo funciona, gira, etc. Várias coisas, pode descobrir como as espécies se está ligado um com o outro, tem um efeito um do outro. Mas uma coisa a ciência não vai conseguir preencher, a alma. Por que precisamos de tudo isso? O que significa tudo isso? Então, eu acho esse dito, para mim, quando eu estava lendo isso, pensei muito desse dito. Ele fala, imagina se a ciência vai descobrir todos os mistérios, explicar tudo o que existe no universo, certo? Então, naquele momento, você vai perder todo o significado. E você vai sentir que você está numa praia sozinho. Tem pessoas assim, você sabe, no mundo. Na Hollywood. Você tem pessoas lá, dinheiro, não precisa mais. Fama, não precisa mais. Conforto, não precisa mais. Viagem, tudo que eles querem. Nas drogas, Tudo que eles querem. Então, e eles, de repente, eles, quer dizer, quando você está na busca, você tem, vou achar, estou achando. Mas quando você chega na fina, eles têm tudo. Eles percebem. Cai no vazio. vazio. Mas o que no significa vazio, tudo cai no isso? vazio. Então, eles fazem tudo de fugir da realidade. É incrível. Você pode ver todas essas estrelas que tem. E eles têm problemas, sem fim. O bebê, Depressão, usa porque droga. eles sentem como o mundo, quer dizer, sem a Torá,
significado é uma praia vazia. Então, porque a ciência precisa da Torá, porque a ciência não responde ao porquê existe tudo isso, o que significa. Eles só sabem que existe, como ele funciona, mas não o porquê. Não o porquê. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Chega um ponto na vida, você começa a perguntar por quê. Você acorda e você está falando, tudo não significa nada. Tudo bem. E vou ter uma carreira, mas por que tudo isso? Isso a ciência não tem como explicar. Para explicar por quê, você precisa fugir da quadra. Imagina se você podia desenhar uma quadra de 3 dimensões com pessoas vivas lá dentro. No quadro? Quadra. Quadra? É design, não? Arte. Você vai... E tudo que você faz lá vira 3 dimensões e começa a funcionar. Então, você criou várias pessoas, de repente as pessoas, existe. Ou você também existe. Eu gosto de você, não gosto de você. Vamos ver as regras que foi colocado aqui. Eles aprenderam como as regras, chamada lei da natureza. Depois eles vão perguntar por que eu estou aqui. Eles não sabem. Eles não têm a resposta. A resposta precisa vir fora do quadro. O artista... Quadro. Não quadro. Quadro. Okay? Fora do quadro. Eu também estava tentando imaginar. É um quadro. Então, alguém fora que fez isso precisa responder. E isso é a Torá. A Torá que está além, fora, antes do universo, ele pode dar para a gente a resposta por quê precisamos do universo. E isso é alguma coisa, uma ingrediente importante. Por isso, ciência, realmente, precisa da Torá. Vamos ler aqui um texto bem brasileiro, mas que foi escrito através do Jonathan Sacks, britânico, 2. Mas ele fala do futebol, gente, para explicar isso. 2. Rabino Jonathan Sacks. Veja um jogo como futebol. Algum visitante hipotético de um país no qual o futebol ainda não penetrou quer entender esse estranho ritual que provoca tanta paixão. Ele está falando sobre mim. Okay? Você explica as regras do jogo, o que é uma falta, o que constitui um gol e assim por diante. Ótimo, diz o visitante. Agora entendo o jogo. O que não entendo é por que você fica tão empolgado sobre ele. Exatamente o que eu pergunto. O que importa como ele chuta a bola? Dentro, fora, grande coisa. E aí? Aqui você poderia ter de entrar em alguma maior reflexão sobre jogos como um conflito ritualizado e o papel de brincar em treinar os talentos necessários para um real conflito. Você poderia até sugerir que conflito ritualizado reduz a necessidade de conflito real, o jogo de futebol como um substituto para o campo de batalha. Há uma lógica interna do sistema, as regras do futebol, mas o significado do sistema está em outra parte e somente pode ser entendido através de algum senso do contexto humano mais amplo no qual ele é estabelecido. Para fazer isso, você precisa sair do sistema e ver por que ele foi criado. Não há maneira de entender o significado do futebol apenas conhecendo suas regras. Elas dizem a você como jogar o jogo, mas não porque as pessoas fazem isso e porque investem nele as suas paixões. Os funcionamentos internos de um sistema não explicam o lugar que o sistema ocupa na vida humana. O significado do sistema está fora do sistema. Portanto, o significado do universo está fora do universo. Essa foi a revolução do monoteísmo de Abraham. O mesmo é verdadeiro para a ciência, cujo tema é o interrelacionamento de coisas dentro do mundo natural. A natureza é totalmente indiferente a quem somos e o que merecemos. Não há nada moral sobre isso, não há significado dentro dela. A ciência nos diz como as partes estão relacionadas, mas não pode nos dizer o que significa a totalidade. Somente algo ou alguém fora do universo pode dar significado ao universo. Somente a crença num Deus transcendental pode tornar a existência humana
algo não trágico. Vidas individuais, mesmo dentro de um universo tragicamente configurado, podem ter significado, mas a vida como um todo não pode. Ok? Ótimo, sim. Yeah. Então, ótimo. A gente sabe a ciência é a compreensão do universo e a Torá ele fala sobre a propósito do universo. O significado do sistema está além do sistema. Então, na verdade... Maravilhoso esse conceito. Muito bom. Então, o que a gente está falando aqui, é verdade que Torá e ciência, eles têm atitudes diferentes, como eles vão abordar alguma coisa. Mas eles têm papéis diferentes. E por isso não é contradição um da outra. Você pode estudar ciência, mas, mesmo assim, aceitar a Torá, porque a função de cada um é distinto e um completa o outro. Cada um tem outro papel. Então, a pergunta foi, bem no início da alma, como alguém pode aceitar abordagem científica e axiomas religiosos, certo? Que é sobre a fé. E a resposta é que, olha, não tem problema, porque eles têm funções separadas. Portanto, cada coisa, ele faz o papel dele e um não é contradição do outro. Ou seja, que a ciência é algo que ele está falando sobre dentro do sistema, dentro do universo, a Torá é transcendente, transcende o sistema, e, por isso, não tem problema aceitar os dois. A ciência, ele fala o que é do universo, e a Torá, ele fala o porquê do universo. Mas, ambos são verdadeiros. Portanto, podemos aceitar os dois. Enquanto eliminamos um pouco a divisão entre Torá e ciência. Porque a gente está falando que Torá e ciência são dois lados de uma moeda. Cada moeda precisa ter dois lados. Se falta um lado, não tem no outro lado. É a mesma coisa que a gente está falando sobre a Torá. Se falta um lado, não tem no outro lado. Nenhum existe sozinho. De novo, voltando à coisa que eu falei no início da aula, os dois têm o mesmo autor. A ciência foi criada através de Deus e a Torá era bem de Deus. Eles não têm fontes separadas. Por isso, uma moeda, cada um tem o papel dele, cada um completa. Então, uma vez eles contam que no ano 1963, que o professor Rosenblum, que ele foi a chefe do matemática na Universidade de Minnesota, e ele queria fazer uma audiência com o Rebbe, porque ele queria que eles combinam os estudos laicos com os estudos religiosos. Ele foi falado como secretário do Rebbe, como assim? Isso é sagrado, isso é mudado, como você vai misturar as duas coisas? Ele disse, com isso, você quer falar com o Rebbe? Ele fala sim. Ele foi entrar no Rebbe, o Rebbe falou, você tem razão. A criança não deveria olhar um livro laico de ciência que é algo separado, afastado ou contra a Torá. Deveria ver isso como uma coisa só. Uma coisa só. Então, realmente tem muita coisa. Uma vez eu tinha um sonho sobre isso. Eu queria dar uma aula na escola seguinte, do Talmud. A maneira como eu expliquei para as pessoas que eu falei é o seguinte. A Talmud é a Torá. Normalmente a criança olha a Torá, alguma coisa antiga, não tem nada a ver com hoje. Quando você estuda Talmud, lá ele tem toda a ética, a base da lei moderna. A lei civil que a gente tem hoje em dia. Então, quando alguém estuda Talmud, além que ele está estudando a Torá, judaísmo, história, porque ele está falando o que os sábios falaram séculos e séculos atrás. Além disso, que ele vai aprender a lógica do Talmud, que é bem profundo, deixa a cabeça muito afiada. Ele está estudando lei, filosofia e ética, que é algo que é laico. Se fosse em inglês, eu iria dar, você tem mais um assunto. Tem uma aula, você vai aprender 5 assuntos. Mas, isso foi minha ideia. Ok,
Vamos ver a mesma ideia nas palavras mais filosóficas. Se você não entende, não faz mal. Ele está falando a mesma coisa, só usando filosofia. Todo mundo sabe filosofia para fazer uma nó na cabeça. Se você sente a nó, então você está começando a entender. Se não, podemos ir para frente e não é importante. Vamos lá, 3. É pequeno, então vamos. Ludwig Wittgenstein. O sentido do mundo deve estar fora do mundo. No mundo, tudo é como é e acontece conforme acontece. Nele não há valor, e se houvesse, não teria valor. Se há um valor que é de valor, deve estar fora de tudo que está acontecendo e sendo assim, pois tudo que acontece é acidental. O que torna isso não acidental não pode estar no mundo, pois, caso contrário, isso seria novamente acidental. Deve estar fora do universo. Calma. É mais fácil usar a metáfora do futebol. Exatamente. Exatamente. Futebol é mais fácil. Sim. Hoje é aula de filosofia. Hã? Hoje é aula de filosofia. Pouco. Muito bom. É que agora a ciência está chegando na religião. Dizem sempre, os cientistas já estão acreditando que Mas tem hoje um ser superior. Então, aqui a gente está falando que cada um tem a área dele. Então, quando a gente está estudando ciência, precisamos ser fiel das regras da ciência, questionar, pesquisar, provar, experimentar. E quando a gente está estudando a Torá, precisa ser fiel à atitude que a gente precisa ser da Torá, que é alguma coisa que vem além, transcendente, alguma coisa que a gente aceita. A gente pode tentar entender isso, mas ele não depende do nosso entendimento. A ciência depende de tudo, como a gente entende e prova e analisa e explica. Ok. É muito bonito isso. Mas agora nós vamos chegar para uma coisa mais picante. Uau. Por quê? Porque é o seguinte, muito bom. Se Torá, ele tem o papel dele, ciência tem o papel dele, ninguém entra na área da outra, cada um ele apoia, completa a outra, ótimo, tudo isso são palavras lindas. Mas nós sabemos que tem coisas na Torá que aparentemente eles são contra a ciência. Uhum. Ou, quer dizer, melhor falado aqui, eu iria colocar a pergunta ao contrário. E quando a Torá contesta a ciência, quer dizer, aparentemente a Torá está entrando na área de ciência. A gente não está falando de uma coisa assim, abstrato, todo mundo sabe sobre o que a gente está falando, coisas mais comuns que as pessoas perguntam para a gente sobre evolução e idade do mundo. Evolução. Ok? Evolução e idade do mundo, gente, isso não é, aparentemente você vai falar que isso é a área de ciência. E a Torá, ele fala evolução, o homem foi criado, ou foi evoluído. A idade do mundo, você pode tirar Humash, se você tem paciência, não é tão complicado, começa a calcular desde o início do mundo, todas as gerações, que está escrito lá, que ele nasceu, ele morreu, você pode calcular desde lá até hoje, e você vai chegar no número 5.779. Então, a ciência fala que eu não sei lá quantos milhões de anos. Então, isso você não pode falar que cada um tem, aparentemente a Torá vai estar invadindo, entrando na área do mundo de ciência, e ele fala contra. Então, parece que a Torá está contra a ciência. Ok? É isso que nós vamos falar agora. Isso, na verdade, é a novidade da aula de hoje. Quer dizer, isso é a parte principal. Antes que eu vou começar isso, só queria falar mais uma coisa que já foi falado, mas não claro. Torá e ciência, cada um tem as próprias regras. Ciência, você pergunta, questionar, e Torá é uma coisa transcendente e ser aceita. O problema hoje em dia é o seguinte, que as pessoas tratam ciência como fosse religião,
e religião como fosse ciência. Quando eu percebi isso, como jovem de 17, 18 anos, eu queria comprar uma caneta. Fui lá no grande supermercado, graças a Deus, tinha 50 canetas que eu podia comprar, diferentes. Então, sei lá, começar a pesquisar, olhar, e estava diminuindo pelo preço, pelo isso. Chegou no fim 2 canetas. Um foi bem mais caro do que a outra. A única diferença, aparentemente, foi que numa embalagem estava escrito cientificamente desenhado para escrever mais suave. Para? Escrever mais suave. Ah, suave. E o outro estava escrito desenhado ou feito para escrever mais suave. E eu vi que a diferença de preço é enorme. E eu estava numa dilema, mas depois eu pensei, espera, o que quer dizer desenhado cientificamente ou desenhado? Qual a diferença? O que essa palavra cientificamente acrescenta? Na verdade, nada. Desenhado para escrever mais suave. Pronto. Essa palavra ciência, eu percebi que está me atraindo. Dá mais confiança. Alguém desenhou, aqui, ciência desenhou. Como assim? E a outra pessoa desenhou usando o quê? Eu percebi que a palavra ciência é uma palavra mágica, igual que a gente tem hoje em dia Kabbalah. Existe a mesma coisa. Você vai falar, está escrito na Torá, a pessoa fala. Você vai falar, Kabbalah fala, o mesmo? Pode falar a mesma coisa. Acontece na minha casa, sexta-noite, as pessoas perguntam, por que a gente lava a mão antes de comer pão? Então, antigamente falava, por que a Talmud, ele fala, purificado. Tudo bem. Mas hoje em dia eu falo diferente. Ela, Kabbalah, maneira de levar, purificar as mãos antes que a gente fala. Mesmo eu não quero tentar. Aceita. Fala a mesma coisa. Está vendo? Então, existe a mesma coisa hoje em dia, quando você fala sobre religião e ciência, mas aqui é interessante. Quando você fala ciência, as pessoas aceitam isso como fosse religião. Você fala a Torá, as pessoas querem uma prova. Talvez, como você sabe, você acredita. Está vendo? Uhum. Tinha um professor, o nome dele foi professor Branham. Ele foi um judeu, um grande cientista, você pode procurar agora no Google. Ele estava aqui no Brasil anos atrás, tem um livro dele traduzido em português, O Retorno, falando como ele virou um judeu religioso. E ele tinha muito contato com o Rebbe. O Rebbe realmente falou a linguagem dele, que o Rebbe também estudou ciência. Ele foi um grande cientista. Ele ainda está vivo. Hoje é um judeu com barba e tudo, religioso. E ele fala que uma vez, depois que ele virou religioso, ele foi convidado numa fim de semana para falar para pessoas assim, em Israel. Você sabe, em Israel, judeus, não é fácil. Para falar como você sabe que a Torá é verdade. Um assunto. Então, ele foi lá para falar, um grande cientista vai falar sobre isso, ok, ótimo. Então, olha, gente, tinha lá sala cheia. Antes que eu vou falar sobre a Torá, eu só queria, você sabe, estou fazendo pesquisa, descobrindo várias coisas, e eu só queria falar que Israel está desenvolvendo, vai ser lançado aqui 2, 3 anos, um motor, e não precisa dar nada, só ar. Não precisa colocar combustível lá. Ar. E ele começa a explicar na lousa como vai funcionar, desenhar alguma coisa. E ele falou, alguém tem perguntas? Não, fabuloso, uau, impressionante, isso. Ok, insight, muito obrigado. Ok, tudo bem. Agora vamos falar sobre nossa palestra mesmo, depois de 20 minutos. E ele começou a explicar como nós sabemos, provas que a Torá é verdade. No fim ele terminou, tem perguntas? 20 pessoas levantaram a mão. Olha, vocês mostraram para mim, para vocês mesmos, que vocês não têm mente aberta aqui. Quando eu falei que ciência fala de uma coisa, ninguém tem perguntas. E o que eu mostrei na lousa, ele começa a mostrar, não faz sentido. É como eu estou falando que 1 e 1
descobrimos que 1 e 1 é 3. E você fala, uau, que coisa. Todo mundo aceitou, porque estou falando desse mundo de ciência. Ninguém tem perguntas, não faz sentido. O que eu falei, provando que a Torá é verdade, pela ciência é considerado uma prova. Vocês não teriam aceitar, porque é a Torá. Ele fala, tudo deveria ser contrário. Quando a Torá fala de uma coisa, como a gente fala, os cientistas acham, os cientistas falam. Mesmo? Não tem mais perguntas. A Torá fala que hoje em dia isso combina com medicina. Isso em primeiro lugar, preciso colocar, inverter tudo. Inverter tudo, em primeiro lugar. Então, vamos entrar no assunto. Assunto que nós vamos entrar agora é um assunto muito interessante. Nós vamos falar agora que pela ciência não existe uma verdade absoluta. A ciência, uma das regras da ciência diz, é uma regra na ciência, que nada é absoluto. A única coisa é mais provável, mas nada é absoluto. Dá um exemplo para você, antes que a gente vai ler aqui um texto. Provas circunstanciais. Todo mundo sabe o que é. Hoje em dia, nos Estados Unidos, tem uma grande bagunça. Tem pessoas que foram condenadas à vida em prisão, que tinham circunstâncias, provas circunstanciais, quer dizer, junto com testemunhas, e depois de 30 anos, usando DNA, provaram que a pessoa era inocente. Não um caso. Dezenas de casos assim. Dezenas. Agora, as pessoas que ouviram os argumentos de provas circunstanciais, que ele falou, ele estava correndo, ele estava lá, e tinha alguém que fala que foi ele, etc, etc, etc. Então, pronto. As pessoas acharam que ele, com certeza, ele é culpado. Passou 30 anos, a gente fala, olha, Inocente. inocente. Não um caso, tem vários casos. Ok? Isso não quer dizer que provas circunstanciais é nada, mas não a verdade absoluta. Isso quer dizer mais provável. Mas se é 99% provável, ainda pode ser que não é. Precisamos lembrar disso. Então, a própria ciência ele fala que não existe uma prova absoluta. Existe uma prova mais provável. Então, vamos ler isso no texto número 4. Bertrand Siegel. Você já ouviu falar de novas maiores teorias científicas? A teoria da evolução, a teoria do Big Bang e a teoria da gravidade. Também já ouviu sobre o conceito de uma prova e as alegações de que certos pedaços de evidência provam a validade dessas teorias, exceto que é uma completa mentira. Embora elas provenham evidência muito forte para aquelas teorias, não se prova. Na verdade, quando se trata de ciência, provar qualquer coisa é uma impossibilidade. Realidade é um local complicado. Tudo que temos para nos guiar, a partir de um ponto de vista empírico, são as quantidades que podemos medir e observar. Mesmo nisso, aquelas quantidades são apenas tão boas quanto as ferramentas e equipamentos que usamos para fazer aquelas observações e medidas. Não importa o quanto nossas medidas e observações são boas, há um limite para o quão boas elas são. Também não podemos observar ou medir tudo. A certa altura, temos de extrapolar. Isso é incrivelmente poderoso e útil, mas também é incrivelmente limitador. Você nunca sabe quando suas presunções irão de repente se tornar inválidas. Nunca sabe se as regras que você aplicou com sucesso para situações A, B ou C irão se aplicar com sucesso para a situação D. É uma suposição sem base concreta presumir que irá, e é por isso que tudo que fazemos em ciência, não importa o quanto foi bem testada, é sempre preliminar. Toda teoria científica vai falhar algum dia, e quando isso acontecer,
vai trazer uma nova era de busca e descoberta científica. Então, isso aconteceu. Até DNA, as pessoas, evidências circunstanciais, quanto com certeza, as pessoas condenaram essas pessoas quando tinham certeza absoluta, usando o conhecimento que a gente tem naquela época. Hoje nós sabemos enxergar uma cena de crime como DNA. Outra maneira, vamos dizer, de medir o que aconteceu aqui. E de repente tudo mudou. Tudo mudou. Totalmente. Mesmo aquele carbono 14 lá, que hoje em dia já não é tão certo. Vamos ver isso nas palavras da Albert Einstein. Isso é mais fácil do que o teste número 4. O teorista científico não deve ser invejado, pois natureza, ou mais precisamente experimento, é um juiz inexorável e não muito amigável de seu trabalho. Nunca diz sim a uma teoria. Nos casos mais favoráveis, diz talvez, e na grande maioria dos casos, simplesmente não. Provavelmente, toda teoria algum dia vai experimentar seu não. A maioria das teorias logo após a concepção. Ok, então vamos... Como funciona a ciência? Provar alguma coisa. Primeira coisa, você precisa ter um tipo de hipótese. Depois, você tem uma hipótese. Você tem hipótese. Depois você vai procurar e você vai achar alguma coisa que apoia essa hipótese. Por exemplo, evolução. Uma ideia. Depois você vai achar uma baleia antiga que tem alguma coisa que parece como mãos. Como você vai explicar, de repente, a baleia tem mãos? Porque isso é uma baleia que estava se desenvolvendo para a próxima, vamos dizer, espécie, para virar, eventualmente, o ser humano. Quanto mais fósseis você vai achar, que mostra essa mudança, quanto mais provável a tua hipótese é que é correta. Se você vai achar, vai chegar na conclusão, alguma coisa que você ainda não achou. Você, olha, se minha hipótese é correta, deveria existir tal e tal estágio também. E depois você acha, é mais provável. E assim vai. Então, então você chega assim nesse nível, quanto mais provas você tem uma pilha assim de provas, até alguém vai chegar e ter outra explicação, como pode explicar todas essas peças, aí não é mais uma prova. Tem outra maneira de explicar. Isso que acontece quando você está julgando no caso de provas circunstanciais. A pessoa que vai defender vai tentar explicar outra hipótese, porque tem todas essas evidências que achamos. Então não é mais uma prova. Não prova nada. Tem outra maneira de explicar tudo isso. Ou alguém vai desemprovar alguma coisa fundamental sobre a hipótese. Agora, tecnicamente, cada um aqui pode entender que eu tenho uma hipótese de maneira de explicar e qualquer dia a pessoa pode achar outra hipótese como explicar. Por isso, nunca pode falar que isso é a verdade absoluta. A única coisa que pode falar é que é mais provável. Mas mais provável quer dizer que sempre existe a possibilidade. Então, aqui. A gente tem aqui. Você prova alguma coisa em ciência, é uma teoria que é mais provável. Vamos lembrar que tudo isso é limitado como evidência que a gente tem hoje, evidências circunstanciais, mas de hoje, de repente, apareceu outra coisa, DNA. Antigamente, nem podia imaginar que vai ter uma prova de DNA. Alguma coisa que caiu de outro planeta. Então, tudo que foi falado, com certeza, 30 anos atrás, pessoa condenada, com certeza, foi ele, não tem dúvida, hoje, para lixo. Por causa de uma coisa do DNA. Ou a menor partícula, né? A menor partícula que existe lá.
Então, né? de novo, isso tudo é... Higgs. Precisa saber que é limitado da evidência de hoje. Qualquer dia a pessoa pode chegar com uma hipótese alternativa, ou mesmo que ele tenha uma pilha de evidência, e qualquer dia alguém pode chegar aqui e tirar alguma coisa fundamental, ou ele tem DNA que mostra que foi outro, não foi ele, o homem, DNA mostra que foi mulher, e desaparece tudo. Então, dá para entender, não está tirando da ciência, até a Torá, ele fala que precisa ir atrás da maioria. Mas precisa saber que a Torá ele obriga, quer dizer, quando a gente não sabe como fazer, você vai atrás da maioria. Mas se nós sabemos que é diferente, você não vai atrás da maioria. Dá um exemplo para você, simples, para você pode ver, além dessa coisa da DNA. Imagina, o primeiro cientista do mundo, ele começa a analisar o universo, ele percebe que tem 3 coisas aqui no mundo. Tem sólido, líquido e gás. De maneira geral. E ele está pensando, tentando entender o universo, e ele chega na conclusão que parece que líquido é um intermediário entre sólido e gás. Agora ele quer saber, tudo bem, se é possível para mudar líquido para gás ou mudar isso para sólido, já que está no meio, talvez dá para mudar para um ou outro lado. Então, o primeiro cientista não tem nada, não tem freezer, não tem fogo, ele não descobriu isso ainda, nada, e ele pega um copo de água. Ele vai com esse copo de água, ele coloca isso na caverna, e ele começa a esfriar a água, 50 graus, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, até 1 grau. O que acontece? Gelo. 1 grau? Não. Zero. Não, nada. Não. Não acontece nada. Não, zero. Ele não tem freezer. Ah, Ok, então ele tenta do outro lado. De 1 grau e começa a esquentar isso. 50, 70, 60, 70, 80, 90, 99, o que acontece? Nada. Então, olha, ele fala, olha, isso foi variado 98 graus para cá, para lá. Não tem nenhuma mudança. Provavelmente, se a gente continua, também não vai ter uma mudança. Mais 50 graus. Para lá, para lá. Pela lógica, é uma boa conclusão. Pela lógica. De repente, chega e fala, olha, 1 grau, tudo vai mudar. Se você tivesse a capacidade de esfriar isso, esquentar isso 1 grau, vai mudar tudo. Se você está louco, se 1 grau vai fazer a diferença. Então, isso é ciência. De novo, isso não quer dizer que extrapolar daquilo que nós sabemos para aquilo que nós não sabemos. Não estou falando que é inválido, mas precisava entender o limite disso, que não é absoluta, nada absoluto. Então, quando a Torá ele fala, por exemplo, que ciência ele provou que o mundo tem 500, sei lá, milhões de anos. E a Torá ele fala, não, tem 5.070 anos. Mas a gente tem provas, a gente tem isso. E a melhor coisa que posso falar que a Torá está chegando numa conclusão que não é científica. Que não mostrou evidência, e não mostrei provas, e etc, etc. Mas não pode falar que é contra a ciência. Porque até a própria ciência ele fala que existe essa possibilidade. Não é provável, mas existe essa possibilidade. Então, a primeira coisa que precisamos entender, eu sei que isso não vai deixar você satisfeito, algo não terminou ainda. Tem mais um pedaço aqui social. Mas, em geral, se ciência fala alguma coisa, você fala contra, isso quer dizer que você não está sendo científico. Mas não é contra a ciência. Você está chegando à conclusão, a ciência sabe que pode ter conclusão, mas precisa provar. Não provou, mas então, não sou um cientista e não tenho essa obrigação, eu sou rabino, então, e não está contra a ciência e não sou científico. A grande diferença é contra. Se você fala que isso é uma verdade absoluta, conforme a ciência fala de uma coisa contra, quer dizer, sou contra.
Se isso é a resposta mais provável, fala outra coisa, quer dizer, não está sendo, não está, meu comportamento não é como cientista. Mas não quer dizer que está contra, porque até ele fala que pode ser diferente. Então, em primeiro lugar, precisamos saber disso. Uma grande diferença. Mas tem muito mais do que isso. Então, a lógica ele fala para a gente seguir a probabilidade de evidência, certo? E isso é alguma coisa que nós acreditamos, a Torá acreditar e usar. Ninguém pode negar que isso levou o mundo para grandes avanços na nossa vida. Mas e a Torá ele acha que isso é alguma coisa crucial, mas se a Torá ele fala diferente, eu acredito, eu posso aceitar mesmo que acredita em ciência. Porque, de novo, não é contra a ciência, não é científico. E nós falamos desde o início da aula que duas abordagens diferentes. Isso é o primeiro lugar. Mas vamos agora ver a grande novidade da nossa aula. Isso vai deixar vocês mais... Vai ser mais fácil para engolir. O que é isso? Mas é bom para vocês lembrar disso, em geral. É como ontem não estava saudável, hoje estava saudável, cada dia ele muda. Imagina se alguém... Então, você sabe, as coisas mudam. Ok, vamos dar um exemplo para você seguinte. Imagina se você vai para Michelangelo. Big artist. Você quanto tempo para fazer um réplica disso? Quanto tempo tem? Replicar isso. Ele vai olhar. 3 minutos você pode fazer isso. Replicar isso. Eu falo, posso fazer isso em 10º de segundo. Ele fala, olha, você está falando para mim como fazer réplica de uma coisa? Pelo menos 10 minutos. Pelo menos. Você está falando 10º segundo? Então você pega a caneta para começar a quitar aqui preto, mas já passou. Para fazer tudo isso, pelo menos 10 minutos. Mesmo rápido. Não vai sair 100%, mas vai ter um 10º segundo. A gente está discutindo? Não. A gente está pensando sobre outras técnicas. Cada um está vivendo em outro mundo. No mundo dele, ele está falando a verdade para ele. Ele vive no mundo do desenhar. Para desenhar, quer dizer, você começa em um ponto, você vai lá, evoluir tudo que você começa aqui, você vai lá, continuando. Eu vivi em outra geração, gente. Eu tenho várias maneiras de fazer o 10º segundo. Ou posso tirar foto, ou posso imprimir isso de uma maneira, ou pode copy-paste. Cada um é um 10º segundo. Mas a diferença é que cada um desses jeitos, técnicas, ele não é evolução. É pronto de nada. De uma vez só. Ele não começa no ponto básico e vai mais e mais complexo. Ele, de repente, não tinha nada, você tira a foto, pronto. Está feito. Então, ele tem razão quando ele fala que precisa de 10 minutos. Se você só pensa no estilo de desenhar, que isso foi o mundo dele, a cabeça dele, a realidade dele, ele tem razão. Mas nós temos maneiras mais avançadas, que de zero, tudo vira pronto de uma vez. Pode imprimir, pode fazer uma foto, copy-paste, pronto. É a mesma coisa quando a gente está falando sobre o mundo. O que a ciência ele calculou e chegou faz sentido, conforme o Torá. Eu estou falando, conforme do mundo da cabeça da ciência, o que eles usam para analisar a técnica, a maneira de pensar de ciência, eles têm razão, o mundo tem tantos anos. Mas eu acho que o mundo foi feito de outra
técnica, de outro jeito. Ou seja, ciência ele só pensa e imagina algo da algo. Uhum. Algo da algo quer dizer, como a gente vai ler aqui do texto, você começa a coisa mais básica, você começa a desenhar essa foto. Você começa a coisa mais básica, que é um ponto. Acumular mais um ponto, até eu vou fazer isso. Da algo, ele vai em estágios. Quando você está falando da algo de nada, ele não tem estágios, ele pode começar imediatamente pronto. Não precisa ser desenvolvido. Não precisa de tempo. Então, isso que a gente, quando a Torá ele fala, está escrito no início da Torá, como Deus ele fez o mundo, ele criou o mundo. O que quer dizer criar? Não desenvolver o mundo. Agora, nesse mundo, não existe o conceito de criar algo de nada. É algo, como está escrito em alguns livros, é algo que é exclusivo, uma técnica que é exclusiva para o criador. E quando você começa algo, essa algo que vem de nada, pode começar em qualquer estágio, não tem diferença. Você não precisa começar de estágio pequeno. Não tem mais novidade. Se você começa com um ponto de nada, ou você começa tudo pronto de nada. E até uma frase, nada se cria, tudo se transforma. Okay? Vamos ler isso, um texto número 5. Albert Einstein. O teorista científico... Não. Ué, já li esse, né? 6, desculpa, 6. Jacob Brouwer. Algo a partir de algo é a presunção de causa e efeito. Tudo tem uma causa antecedente a qual pode ser diretamente relacionado. O antecedente de uma galinha é um ovo. O antecedente de uma casa é madeira. Toda coisa e todo evento é produto de uma sequência progressiva de desenvolvimento de causas. Tudo vem de algo identificável, daí o processo de algo a partir de algo. O conceito de que tudo vem de algo parece óbvio, lógico e pragmático. Tudo tem uma história da qual é produto. Nessa base, pode-se interpretar o passado e predizer e então reagir a eventos no futuro. Assim, o processo de algo a partir de algo serve como racional para diagnosticar e tratar doença, arriscar na bolsa de valores ou negociar um tratado com o governo estrangeiro. Como o universo consiste de um vasto número de entidades com propriedades físicas mensuráveis, organizadas numa única maneira, sua fonte suprema deve também, de alguma forma, ser limitada por características e dimensões físicas. Por exemplo, animais, incluindo seres humanos, são feitos de produtos químicos. Ocorre, então, que as origens de todas as espécies animais devem ser coleções de produtos químicos mais simples, menos processados, que se desenvolveram de uma maneira rápida, sequencial naquilo que são no momento. Não importa o quanto você extrapola de volta na cadeia de causa e efeito. Há uma causa maior que partilha as mesmas limitações fundamentais de sua progênie, isto é definido por propriedades físicas. Esse Dr. Yakov, que é o cientista que ficou religioso, esse é o senhor Não. Esse é outro. Isso é outro. Ele Como mora se em chama? Canadá, outro mora em Israel. Como se chama? Branover. Lá no... Acho que Herman Branover. Ele chegou da Rússia para Israel. Exatamente. Ok. Dá Mas para aqui você não tem. dois exemplos para imaginar o que a gente está falando aqui. Uhum. Seria chegar no sexto dia de criação, logo depois que o ser humano foi criado. Adão, ele está sentado aqui. Agora, alguém me chama e diz, olha, essa médica, por exemplo, da outra criação, você fala, quantos anos esse homem tem aqui? Ele já está? Pelo menos 25 anos. Rabino, sim, quantos anos ele tem? Deixa eu ver.
Ele abre a Torá, o homem foi criado no sexto dia, depois do meio-dia, agora o meio-dia 6, ele tem 5 minutos. Ele está discutindo? Sim e não. Porque a América está falando, olha, biologicamente, ele tem 25 anos. O Rabino falou, tudo bem, concordo com isso. Mas, cronologicamente, ele tem 5 minutos. Ele foi criado novo velho. Eu sempre falo para pessoas, oh, você já tem netos, vovô? Isso assim, está ficando velho e jovem. A mesma coisa, ele ficou velho e jovem. Ele foi criado 5 minutos atrás com a imagem biológica de 25 anos. Então, na verdade, a gente não está discutindo. Ele está falando, olha, biologicamente, ele tem 25 anos. Provavelmente tem cronologicamente. Mas a gente fala, não é. Porque ele foi criado algo do nada. A gente tem outro exemplo. Eu não conheço bem essa história. Eu não sei, alguém falou. Tem um vídeo, um movie sobre De Shakespeare. Rei Lear. Então, é uma caráter formado por que tem vários problemas na cabeça, filha, sei lá. Então, Shakespeare, ele criou esse homem. A mente dele tem idade. Se você iria mostrar todo o comportamento dele para um psicanalista, você fala, olha, o que você pode falar para mim sobre o passado dele? Olha, conforme as características dele, como ele trata os filhos, provavelmente os pais dele fizeram tal coisa, ele passou tal trauma. E pode ser que a conclusão dele, em teoria, é certa, mas de fato esse caráter nunca tem na juventude. A história dele não começa de criança. Ele foi criado na cabeça de Shakespeare dessa idade. E a mesma coisa a gente fala sobre o mundo. Eu concordo quando a ciência fala, olha, que tem estrelas que tem 1 milhão de anos de luz de distância. Porque nós sabemos que, olha, mas então como chegou a raio daquela estrela para cá, se você fala que o mundo só tem 5 mil, é muito simples. Ele foi criado como a raio, chegando para cá. Pronto. Ele foi criado, pronto. O mundo foi criado no futuro. Não foi criado na criança. O que a ciência está falando, eu nem concordo. Se o mundo iria começar disso, para expandir com toda a complexidade disso, através de um tipo de evolução, de causa e efeito, concordo, precisávamos ter 5 bilhões de anos. Mas, de fato, é a técnica que Deus usou, algo de nada, pronto. Então, eu estou falando que o mundo não tem 1 milhão de anos, ele tem 5.779 anos, e essa estrela é relativamente nova. Por quê? Porque a luz está chegando para cá, porque Deus ele criou uma história velha, igual que Shakespeare criou aquele homem velho. Ele foi criado velho. A única coisa que você pode perguntar aqui é a seguinte. Por que Deus ele não criou um mundo jovem? Por que ele criou um mundo assim velho, um universo velho? Jovem está melhor, right? E não sei se a resposta mais simples. Não sei. Mas eu posso imaginar uma resposta simples. Por que Shakespeare ele começou a escrever sobre a Rei Lear como adulto? Por que ele não começou dos pais, no casamento, como criança? Por quê? Porque o objetivo da história dele foi dessa idade com as crianças para frente. Se ele ia começar a história de ir com os pais dele, você pode ler os pais dele, sempre pode ir. Mas ele ia escrever 200 páginas que não tem nada a ver com o objetivo. A peça tinha que ter 10 atos. E ninguém vai ler isso, porque é chato. Apenas 200 páginas é chato. Não tem nada a ver. Às vezes a pessoa manda um vídeo, você começa a olhar 15 minutos para frente, porque nisso é nada.
Então, Shakespeare pensou, por que eu vou gastar páginas? Por nada, eu vou começar diretamente my plot. Esse plot, o objetivo da história. Começa com ele, adulto, rei, pronto. E mesmo coisa de Deus. Ele tem objetivo como mundo. Esse objetivo nós sabemos que tem tudo a ver com a gente, os seres humanos. O ser humano é o objetivo da criação. Então, por que ele iria criar o mundo? Certo? Que precisa esperar, sei lá, 5 bilhões de anos até vai surgir um ser humano? Quer dizer, é uma perda de tempo. Se tudo o objetivo é ser humano, ele falou, eu vou criar o mundo e eu vou colocar ser humano lá, pronto, let's start the game, vamos começar o jogo. Por que esperar à toa? Não tem motivo ter mundo antes disso. Isso é a resposta mais simples e até lógica. Falar isso, eu não sei, mas estou imaginando. Então Deus ele criou um mundo como tudo, um mundo velho. Quer dizer, como ele cria Rei Lair, vamos dizer, como cicatrizes e curvas, vamos dizer, seria ser um filme. Com rugas, certo? Com alguém que... Ele cria o mundo da mesma maneira, como o mundo como passou toda essa idade. Mas, de fato, não interessa tem aquela história antes. A história começa de agora. Então, de novo, temos um mundo que, aparentemente, para ser desenvolvido de nada, precisava ter milhões de anos, mas, de fato, cronologicamente, ele tem 5.779. Biologicamente, cronologicamente. Por quê? Porque aqui começa a história. Saber que aconteceu de ter um mundo com dinossauros, baleias, até a baleia vai se desenvolver para o ser humano, gastar tanto tempo para quê? Right? Pronto. Mas então, Hã? o judaísmo não contesta, então, a evolução. De fato, não aconteceu. Tudo foi criado pronto. Mas o mundo tem todas as, vamos dizer, as peças como o mundo evoluído durante 1 bilhão de anos. Não precisava, porque o mundo foi criado algo de nada. Esse Rei Lear, ele foi criado na mente dele com rugas? Ok. Com cicatrizes e outras coisas. Com colesterol. Mas o judaísmo não contesta a evolução, é isso? Não, o judaísmo fala que nunca aconteceu. Nunca. O mundo foi criado pronto. Agora, tem todas as peças como fosse, mas de fato não aconteceu. Contesta, por exemplo, a lei de Darwin. Sim, Yeah, claro. mas quer dizer, Contesta, a conclusão mas, que eles como têm, ele não estou falando é errado. Porque É. usando na cabeça dele que só existe técnica, algo da algo, Não, justamente. mas ele não. fala o mundo foi criado algo de nada. Pronto. Pronto. Então, a Rei Lair, pronto. A história nunca existiu. A Rei Lair ele foi evoluído para adulto? Sim. Não, ele foi criado como adulto. Uhum. A mente dele. Mas ele tem todos as sintomas como alguém que foi evoluído. É isso que ele está falando. Então, não tem nenhuma contradição. Isso não é novidade só para responder. A gente sempre fala que o mundo foi criado. A gente sempre fala que Adão foi criado velho, não foi criança. Desde o primeiro momento. Porque Deus, de novo, we want to get straight down to business. Porque já está até 20 anos à toa. Ok. Então, isso que a gente está falando aqui, criou um mundo para podemos começar imediatamente com o nosso propósito. Só mais uma ideia rápida. Isso, a última ideia é, de novo, vou repetir de novo o que eu falei, que ambas as coisas, tanto ciência, tanto religião, foi criado vem de Deus. E, na verdade, quer dizer, eles têm a mesma fonte. E, por isso, devagarzinho, religião e ciência vai se beijar. Então, um dia vai se abraçar, beijar, assim, bem forte. Porque, na verdade, tem a mesma fonte. Isso que eles parecem distintos, da mesma maneira como o mundo parece distinto de Deus. Eventualmente, a gente vai mostrar que não é distinto. Sobre isso, a gente tem um Zohar. O Zohar, ele fala o seguinte, o Zohar, ele se consta na parte de Korah, na parte de Noach, quando a Torá, ele fala sobre o dilúvio. E lá, o Zohar, ele fala que a Torá, ele fala que o dilúvio começou no ano, quando Noach, ele tinha 60 anos. Fala, Zohar, quando nós vamos chegar para 5.000 anos,
5.500 anos, quando a gente vai entrar na sexta século, certo? Então ele fala vai ter milênio. Não. 100. 500 going into the sixth século. Okay? Então, ele fala que vai ter um dilúvio, igual que tinha a Torá, ele fala. Só ele dá datas. Ele fala, está escrito daqui, como foi a discussão da Torá, é que as janelas do céu e os fundos do terra abriram, a água saiu. Mais ou menos a discussão da Torá. Ele fala que a água, metaforicamente, muitas vezes é comparada do sabedoria. Então, na Zohar ele fala, quando nós chegamos nesse ano, a gente vai começar a abrir as janelas do céu e da terra e a sabedoria celestial terrestre vai se revelar. Isso combina com o ano 1740, quando começou a revolução industrial. De lá para cá, cada vez a gente está sendo revelado mais e mais, com mais densidade, a sabedoria tanto celestial, da parte intelectual, quando foi revelado os elementos dos facilitantes de ciência. Então, a Zohar já falou que isso vai acontecer. Vai ter uma explosão de conhecimento. E ele fala que é o paralelo. O que é paralelo? Porque vai estimular a outra. E aqui nós chegamos, o último texto, já terminando, o último texto você vai entender. Okay, já terminando, aqui vem o último texto, que o último texto é, uma vez, isso, acho que o professor Branover, uma vez ele perguntou para a Rebbe, vai acontecer uma vez que a ciência vai conseguir desaprovar alguma coisa contra a Torá? Isso foi, ele não era religioso ainda. Ele fala bem ao contrário. A ciência, se você está olhando o que está acontecendo com a ciência, que não somente que não há contradição na Torá, ele está começando a falar as coisas, os conceitos mais profundos da Torá. Pode ler o último texto. Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Como tudo que existe é, na verdade, parte da absoluta unicidade de Deus, a pessoa pode discernir um tema de unidade no próprio universo. A unidade no universo, que é um reflexo de Deus, está se tornando mais e mais pronunciada à medida que nosso entendimento científico sobre o mundo progride. Já se pensou que toda a força da natureza é uma força isolada e que a matéria de todas as coisas é formada de muitos elementos diversos. No entanto, quanto mais os cientistas estudam o universo, mais entendem que a aparente variedade e diversidade de forças e elementos são superficiais, relacionados à sua síntese de partes, sua contração e expansão, etc. Com o tempo, os elementos básicos foram mais reduzidos, até que foi entendido que o universo é essencialmente uma união de dois componentes, qualidade e quantidade, ou matéria e energia. Então isso foi uma pergunta antiga. Se Deus é uma unicidade absoluta, de onde vem essa variedade de forças? Isso mostra que essas coisas, forças sempre existiam, sozinho, não tem uma fonte única, sei lá, o universo sempre existia, tem uma filosofia assim. Agora a ciência está mostrando que tem uma coisa que pode explicar toda a existência. Falando que a gente está falando, que uma unicidade absoluta, que ele tem potencial para criar e fazer tudo. Exatamente o que a ciência está falando. Então, a ciência está chegando no mesmo conclusão, profundidade do que a religião sempre está falando. Então, gente, não existe essa divisão entre religião e ciência, uma coisa só, o mesmo autor, a mesma fonte, e podemos viver tranquilos com as duas. Ok? Vamos tranquilos com os dois. Ok. Vamos às pontos-chave, vamos terminar a aula. Obrigada. Até. A ciência nos ajuda a formular muitos pontos da lei judaica, incluindo o calendário judaico. Também nos permite apreciar melhor a grandeza do Criador.
A Torá traz significado, direção e propósito a um universo que de outra forma seria ao léu e sem significado. A ciência opera usando um modelo algo de algo, no qual todo efeito tem uma causa. A Torá opera no modelo de algo do nada. Quando você cria algo do nada, começa no ponto que é relevante para você. Deus assim começou a criação com um universo que é capaz de abrigar a vida humana. Como a ciência é o estudo da criação de Deus, nos ajuda a entender os ensinamentos da Torá sobre Deus que no passado tiveram de ser aceitos com a fé. Em geral, a gente tem conceitos que, por exemplo, antigamente foi difícil entender. A gente fala que através de uma mitzvah aqui, você pode ajudar um soldado lá em Israel. Mas como assim? Mesmo você acredita? Então hoje você sabe. Você aperta um controle, abre a porta da coisa. Você pode falar aqui baixa, no versículo do Trilém, e lá eles vão ouvir isso alto. Não tem essa distância geográfica hoje em dia. Então, tudo que Deus conseguiu ver tudo, que um ato, alguma coisa, tem um efeito cósmico para sempre. Hoje em dia, a ciência mostra isso para a gente. Pelo menos de maneira mudando. Não precisa muito fé de acreditar que existe um conceito assim de maneira espiritual. Então, ele está se aproximando um com o outro, não ao contrário. Ok, gente? Semana que vem, a gente tem nossa última aula. Só queria mostrar aqui que a gente tem nosso próximo curso já lançado, que vai ser o nome é Crime e Consequência. É sobre sistema penal. Ah, sim. Então, é muito interessante. Eu não sei como está aqui, mas nos Estados Unidos é um assunto quente. Complicado, tem muitos presos, eles saem no melhor que eles entrarem, e sobre a pena da morte, se o judaísmo acredita em alguém ser preso, como reabilitar, todos esses assuntos. Mas isso é um curso mais ligado com a Talmud, também muito interessante. Pode se preparar para fevereiro. Muito bom. Muito bom.